Fala minha rapaziada ligada aqui no canal do PH. Rapaziada, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu separei 88 nomes. Isso aí mesmo, cara, olha aí. Valorize o trabalho do criador aqui. 88 nomes de jogadores, né, que já foram convocados pela seleção brasileira, ou alguns que já não foram ainda, mas possivelmente mereciam em algum momento. E aí nós vamos discutir o seguinte: quem vai estar na Copa do Mundo de 2026, tá? Quem merece, quem está disputando uma vaga, quem já está garantido e quem não merece vaga. Vai discutir um pouquinho, tá? Vou deixar bem claro que o vídeo está sendo gravado no dia 17/11, ok? Na segunda-feira. Então, né, tem que levar isso em consideração, porque se você por acaso estiver vendo esse vídeo em 2026 já, né, tem que levar em consideração que é a realidade de hoje, tá? No momento que eu estou gravando, eu vou levar em consideração o momento atual dos jogadores, tá? Então, sei lá, se um jogador X que eu vou criticar aqui falar que ele não merece a vaga e ano que vem ele faz sei lá, um ano absurdo, né? E aí, obviamente, ele merece estar na Copa, mas, né, vamos levar em consideração o momento atual, beleza? Antes de mais nada, cara, se inscreve aí no canal, deixa seu like, por favor, que me ajuda demais aqui, beleza? Na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, tá? E ajuda demais, né, a fortalecer aqui o meu trabalho, beleza? Então se inscreve e ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo, beleza? Eu tô postando vídeo aí praticamente todos os dias aqui no canal, então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho das notificações, beleza? Outro pedido também é para você me seguir nas redes sociais, canal do PH.oficial, tá aparecendo aí na tela para vocês, canal do PH oficial, no TikTok e no Instagram, e agora também tem X, beleza? @phmirandap, então me segue lá também, que é muito importante. Beleza? Bom, rapaziada, vamos falar agora de seleção, né? Vou colocar aqui pra vocês, ó, na telinha, pra vocês acompanharem. Tá aí, ó, eu separei, vou fazer uma tier list, né? Basicamente já é conhecido aí no mundo do YouTube, né? Enfim, todo mundo já sabe como é que funciona, né? Mas aí eu separei essas 5 categorias, tá? A primeira delas aqui em cima é garantido na Copa, são jogadores que eu acho que já vão estar, né, já está garantido um ano antes, beleza? Tem alguns aí, né, a gente vai discutir. Os jogadores que têm disputa, ou seja, que ainda não estão garantidos, mas tem uma disputa muito grande para estarem, né? Os jogadores que ainda precisam testar, tá? Jogadores que ainda não passam uma confiança muito grande, que podem estar na lista do Ancelotti. Um jogador que não faz sentido. E aí por que eu separei o não faz sentido e o não merece? O não merece são jogadores que, na minha opinião, não estão jogando bem e não merecem uma convocação. O não faz sentido, o que eu coloquei? Eu coloquei pensando no seguinte: um jogador que está jogando muito bem, mas eu acho que não faz sentido a convocação pensando no ciclo, ok? Então, por exemplo, um jogador está fazendo uma ótima temporada, porém, para se encaixar na seleção brasileira, você tem que ter um entrosamento e tal, então eu vou levar em consideração isso também, ok? Então por isso que eu criei essa categoria que não faz sentido, tá? E não colocar uma coisa só, tá? De não merece, enfim, porque tem jogadores aqui que estão fazendo temporadas até dignas de convocação brasileira, da seleção brasileira, porém, que eu acho que não faz sentido a convocação desses jogadores, a gente vai comentar um pouquinho. Bom, deixa eu só dar uma passada aqui nos nomes, tá? Não vou falar nome por nome, porque aí já é demais, mas só para você dar uma olhada, eu separei esses 88 jogadores, tá? Pra gente analisar. Deixa eu chegar um pouquinho mais para baixo, né? Pra gente analisar. Beleza? Tem jogadores aí que jogam no Brasil, jogadores que jogam lá fora, jogadores que ainda não foram convocados, que né, não foram ainda nesse ciclo do Ancelotti. Tem jogadores que foram, beleza? Então, tem bastante jogador aí. Cara, eu selecionei a maioria que as pessoas pedem, que já foram convocados, enfim, e que podem pintar na seleção. Se estiver faltando algum, deixa aí nos comentários, tá? E aí eu peço perdão, tá? Se eu estiver esquecendo algum nome muito óbvio, tá? Eu demorei bastante para separar esses nomes. E eu acho que eu não esqueci de ninguém, acho, tá? Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários, beleza? Vamos começar? Cara, eu separei aqui por posição, né? Pra ser uma coisa mais organizadinha. Cara, os 2 primeiros, talvez os 3, a gente sabe, né? Já tá garantido. Alisson vai pra Copa, não tem jeito. O Alisson, ele tá lá em 2026, vai estar na terceira Copa seguida, talvez, né? 2018, isso mesmo, 2018, 2022 e vai para 2026, vai ser talvez aí o titular absoluto da seleção. O Ederson, aí eu acho que depende muito do físico dele. Por quê? Para mim, hoje, o Ederson é aqui.
Hoje, dia 17/11. Se por acaso ele não estiver bem fisicamente, ele é aqui, tá? E aí depende muito de como ele vai chegar para 2026. Mas, como a gente está analisando o momento atual, eu vou colocar ele garantido, ok? E aí, cara, eu volto a falar, né? Cara, parece que é perseguição, mas não é. Juro pra você. Bento, eu já fiz vídeo no canal falando da convocação e tal. E, cara, até hoje eu não entendo a convocação do Bento. Ele não faz por merecer essa convocação. É um ótimo goleiro? Eu acho ele um ótimo goleiro. Mas no momento atual da carreira dele, eu acho que não faz sentido a convocação dele. Tá? Então eu vou botar aqui como não faz sentido. Tá? Porque ele é bom goleiro. Tá? Na verdade não, eu não vou colocar não faz sentido, eu vou colocar ele não merece, porque ele realmente não está merecendo a convocação, na minha opinião, tá? Estou baseando aqui na minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, tá tudo bem, e a gente discorda respeitosamente. Hugo Souza ele começa o ano muito bem no Corinthians, muito bem mesmo, espetacular, fazendo defesas assim milagrosas, até atualmente também tem feito ótimas defesas, é um goleiro muito seguro, um goleiro que tem muito a evoluir também. Porém, eu vou colocar ele como tem disputa. Porque, cara, ele vai entrar nesse meio de goleiros que jogam no Brasil, que eu acho que tem uma disputa muito grande, tá? E aí, basicamente, vai ser quem vai ser o terceiro goleiro, né? Então, eu acho que é uma disputa meio inútil, vamos dizer assim, mas é importante, né? E aí, vamos botar aqui o John, por exemplo, né, o ex-goleiro do Botafogo, atualmente está no Nottingham Forest. Eu acho que não faz sentido a convocação dele, tá? Eu acho que não faz sentido. Por quê? Porque é um goleiro que lá no próprio Forest, ele não é titular absoluto, ok? Então tem goleiros aqui atuando, eu acho que quando ele estava no Botafogo mesmo, eu acho que ele não merecia a convocação, tinha outros goleiros que são, acho que melhores tecnicamente do que o John, então eu acho que não faz sentido a convocação dele pensando, né, que tem outros goleiros superiores tecnicamente do que ele. Então não é que o John seja um goleiro ruim e que ele não faça por merecer, eu acho que não faz sentido visando que tem outros jogadores melhores. Então, essa é a posição do John. O Léo Jardim, por exemplo, é um dos caras que eu acho que tem disputa. Tá? Disputa ali com o Hugo Souza. E já vou puxar logo também Everson e Brazão. Tá? Everson e Brazão. Tá? Por quê? Esses quatro goleiros aqui, pra mim, disputam muito. Disputam muito. Quem que vai ser esse terceiro goleiro? Tá? Muito provavelmente, né, sendo sincero, eu acho que vai ser o Bento. Tá? Eu acho que vai ser o Bento pela consistência de convocações dele. Mas se fosse para eu escalar, Pedro Henrique, eu escalaria um desses quatro goleiros aqui. Tá? E aí, se for por gosto, eu gosto muito do Léo Jardim. Gosto muito. E aí, eu iria com o Léo Jardim. Mas, não é que os outros sejam ruins, tá? Eu gosto muito do Brazão, gosto muito do Everson e gosto muito do Hugo Souza. Mas pra mim que qualquer um desses quatro está muito bem escolhido, ok? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou descer o Hugo Souza de uma posição, porque como ele já foi Tipo, o Hugo Souza não, perdão, confundi. Vou descer os outros goleiros, né, de posição, porque como o Hugo Souza já foi convocado, eu acho que é justo a gente separar isso, né? Então, como o Hugo Souza tá ali, vamos dizer assim, um patamar superior em questão de convocação, eu acho que talvez a gente possa separar aí para ficar melhor. Beleza? Outros dois goleiros, né? Eu falei dos goleiros brasileiros. E aí o Rafael é um outro goleiro que é espetacular. Eu gosto muito do Rafael. Porém, eu acho que não faz sentido. Não faz sentido você convocar o Rafael, porque eu acho ele inferior aos outros goleiros que a gente citou até agora. Tá? Assim como o próprio Lucas Perry, ok? O Lucas Perry, eu até vou colocar ele não merece, porque a gente não vem fazendo uma boa temporada, assim, uma temporada segura, né? Lá no Leeds, então eu acho que ele não merece a convocação, tá? E o Rafael até faz uma boa temporada no São Paulo. Alguns jogos ele falha, alguns jogos até ele falha, né? Falhas não absurdas, né? Mas algumas falhas ali pontuais que ele poderia ter ido melhor, sim. Assim como o Brazão também, tá? Mas o Brazão, ele é aquele goleiro que é muito, como é que eu posso dizer, plástico, sabe? Então é um goleiro que vai te dar um milagre, um jogo ou outro, que vai fazer defesas espetaculares. E eu não vejo tanto isso no Rafael. O Rafael já fez defesas incríveis, já fez defesas milagrosas. Mas eu acho que, por exemplo, o Brazão, o Hugo Souza, o Léo Jardim e o Everson, dos goleiros que jogam no Brasil, eu acho que estão um patamar acima, ok? Essa é a minha visão. Se você discordar, deixa nos comentários a sua opinião, beleza? Fechamos o goleiro?
Fechamos o goleiro. Vamos de laterais esquerdos. Laterais esquerdos aqui eu separei alguns nomes que já foram convocados, né? E outros que ainda não foram. Então, vamos comentar um pouquinho deles. O primeiro deles é o que vem sendo titular, né? O Alexandro. E, cara, eu acho que eu vou colocar ele tem disputa. E você vai falar, pô, mas ele não é titular absoluto? Sim. Porém, eu acho que tem grande chance dele não estar disponível 100% fisicamente na Copa do Mundo de 2026. Tá? Porque no próprio Flamengo ele faz um controle de carga muito grande em vários jogos. Então, ele não aguenta uma sequência tão grande de jogos. Assim, a gente vê isso no próprio Flamengo. Então, eu acredito que tem disputa. Tá? Tem disputa sim na lateral esquerda, né? Ainda está em aberto. E a disputa pode ser com esse cara aqui. Douglas Santos, ok? Douglas Santos é outro cara que eu acho que tem disputa essa vaga aí na lateral esquerda com o Alexandro, o Douglas Santos que já foi titular na era Ancelotti, né? Ele foi convocado na última convocação nos amistosos contra a Coreia, se não me engano ele é convocado antes ainda, né? Contra o Chile, já nas eliminatórias, e aí ele tá aparecendo aí constantemente nas suas convocações, então é um cara aí que disputa muito essa vaga. E aí, eu vou pular aqui os jogadores, né? Antes de comentar deles, eu vou falar que eu acho que para mim a disputa vai ser entre esses jogadores, que é o Juba, beleza? Eu acho que o Juba é um dos caras que, se manter essa regularidade que ele vem jogando no Bahia, tem disputa. Porém, eu não vou colocar ele no tem disputa, porque eu não tenho essa confiança ainda de que ele vai se manter numa boa temporada, né? Manter essa boa temporada, né? Na temporada que vem no Bahia. Então eu vou colocar ele que ainda precisa testá-lo, tá? Eu acho que ainda precisa testar o Juba, né? Ver como é que ele vai se sair. Ainda não estreou na seleção ainda não, nem falei, né? A seleção joga amanhã, tá? Na terça-feira contra a Tunísia lá na França. Então talvez a gente possa ver aí o próprio Luciano Juba sendo testado. Então no momento atual ele ainda não jogou na seleção, então vou botar ele aqui que ele ainda precisa ser testado, ok? Essa é a minha opinião. Outro jogador aqui, o Caio Henrique. Caio Henrique, cara, que eu gosto muito do Caio Henrique, gosto muito mesmo. E acho também que ele precisa ser testado, tá? Eu acho que ainda ele precisa ser testado na lateral esquerda, um lateral muito bom defensivamente, então é absurdo, muito bom mesmo. A dupla do Mônaco, né? O Wanderson e o Caio Henrique, né? Nas duas laterais, é muito bom, cara, muito bons jogadores. Eu acho que talvez vão brigar aí por essa vaga. Na verdade, eu vou até botar. Não vou não. Não vou não. Eu ia até botar ele no tem disputa, mas eu acho que ali tá bom porque ele ainda não tem um teste, uma sequência boa na seleção brasileira. Então acho que ainda precisa ser testado. Se por um acaso ele pode ser um possível nome aí de titular nessa posição. O Carlos Augusto é um jogador que eu gosto bastante também. Porém, eu acho que não faz sentido a convocação dele, porque nem na Inter de Milão ele é titular absoluto, né? Tem alguns jogos que ele é titular, alguns jogos não. Então acho que não faz sentido a convocação dele, ok? Por mais que seja um ótimo jogador. O Guilherme Arana, eu acho que... na verdade eu vou inverter, tá? Eu vou falar que o Guilherme Arana não faz sentido e o Carlos Augusto não merece. Porque, como eu falei, o Carlos Augusto nem sendo titular ele é lá na Inter de Milão. O Arana é titular, mas eu acho que não faz sentido a convocação dele, justamente pelo aquilo que eu falei lá no início, né? De que é um jogador que não vem tendo sequência nas convocações do Ancelotti, né? E não vem tendo sequências da titularidade. Então acho que não faz sentido a convocação dele na Copa do Mundo, ok? O Alex Telles é um jogador que não está merecendo a convocação, tá? O Alex Telles é muito bom jogador, gosto muito, mas não faz uma temporada muito boa, vem com altos e baixos nas questões físicas também. Então eu acho que é um jogador que não está merecendo a vaga na Copa do Mundo, ok? Essa é a minha visão. E aí, eu vou falar até junto, eu vou puxar aqui, eu vou abrir essa exceção para falar dos dois laterais do Cruzeiro, tá? Porque eu vejo muita gente pedindo os laterais do Cruzeiro na seleção brasileira. E na minha opinião, já deviam ter ido há muito tempo. Com a carência nas posições que a gente tem, eu acho que a gente poderia testar, sim, né, os dois laterais. Mas aí eu vou destacar o Kaique Bruno. Eu acho que o Kaique Bruno pode ser testado. Vou botar aqui, ainda precisa testar. Tá? Eu acho que ele sim, e o
o William um pouco abaixo, eu já vou dizer o porquê. Mas o Kaique Bruno, cara, vem fazendo uma temporada espetacular no Cruzeiro, tá? Eu acho que ele tá muito acima da média no futebol brasileiro, jogando uma barbaridade no Cruzeiro, então entregando muito ofensivamente, defensivamente também, então eu acho que ele merece pelo menos uma chance, tá? Numa convocação aí na seleção brasileira. E aí por que eu botei? E aí eu vou me permitir também fazer essa outra alteração aqui, ó, puxar pra cá. Não é puxar pra cá, desculpa, lateral direito. O Militão está jogando na lateral direita e eu acho que o Militão, já até pulei alguns nomes, né, mas só pra falar desse assunto já. O Militão, ele foi testado contra o Senegal na lateral direita e, na minha opinião, eu já falei disso também, já falei no pós-jogo, né, de Brasil e Nigéria não, desculpa, Senegal, tá lá no canal, é só você dar uma olhada. Já falei sobre isso e eu acho que o Militão ele vai ser o titular. O Militão vai ser titular. Ele não deve nada a nenhum dos concorrentes dele na questão ofensiva, tá? E defensivamente ele é superior a qualquer um. Defensivamente ele é superior a qualquer um lateral direito aqui que a gente coloca, ok? A gente já vai analisar os laterais direitos. Todos eles aqui são piores tecnicamente. Não estou dizendo que são ruins, tá? São piores que o Militão, tá? Então, cara, eu acho que ele vai ser titular, eu acho que merecidamente, tá? Eu acho que como ele já jogou nessa posição e é uma posição que está carente na seleção brasileira, de um cara que chama a responsabilidade para ser o titular absoluto desse time, eu acho que o Militão cai como uma luva, tá? E aí, por isso que eu coloco ele uma posição abaixo, no caso do William, justamente porque eu acho que tem uma convicção aí que eu acho que é o Éder Militão. Então eu já vou até colocar ele aqui como garantido na Copa, porque a gente sabe que ele vai, tá? Seja como zagueiro ou como lateral. Beleza? Só pra falar isso, porque o Kaique Bruno, eu acho que você pode testar, visto que a gente tem uma vaga em aberto, digamos assim, né? A lateral esquerda é uma posição que está em aberto. Como na lateral direita eu acho que já está muito bem definido, eu acho que o William fica um pouco abaixo nessa questão de convocação, então acho que não faz sentido, tá? Mesmo que ele mereça, eu acho que não faz sentido a convocação do William, ok? Vamos voltar para a lateral esquerda, né? Que aí embolei um pouquinho tudo, né? Mas é bom que a gente fala um pouquinho de cada coisa. Na lateral esquerda aqui eu botei também duas opções que eu vi muita gente falando, tá? O Abner Vinícius ele já foi convocado na própria era Ancelotti, se não me engano, na primeira convocação dele do Ancelotti, ele convoca o Abner Vinícius. E cara, vou te falar a verdade, eu acho que não merece essa convocação, tá? Eu acho que ele não está merecendo essa convocação porque no Lyon não está jogando bem. O Lyon na própria França não vem jogando bem. E é um jogador também que não tem entregado tanto assim pro Lyon. E como a gente tem algumas opções aqui, dessas opções que eu coloquei pelo menos, eu acho que todas elas são melhores, né, do que o Abner Vinícius. E aí vem o Reinaldo, né, cara? Eu vi muita gente comentando sobre o Reinaldo, né, na seleção. Ele mesmo falou no podcast que ele, né, sonhava em estar na Copa do Mundo. E ele decidiu colocar ele aqui, né? E cara, falando a realidade, a temporada dele é digna de uma Copa do Mundo? Eu acho que não. Aí você vai falar, pô, mas a temporada dele é absurda, melhor lateral esquerdo do Brasil? Sim, sim. Porém, cara, o Reinaldo, ele é um cara que já tem uma idade mais avançada, ok? E também é uma incógnita pro ano que vem. Tudo bem que aí você vai falar, mas todo mundo ok? Porém, é uma temporada dele que ele vem se destacando, né? E a gente não tem essa certeza, visto que nas outras temporadas ele não jogava tão bem quanto jogou nessa temporada. Então eu acho que é uma grande incógnita, tá? O Reinaldo, então eu vou colocar ele aqui como não faz sentido, tá? Eu não vou nem dizer que ele não merece, porque merecer merece, tá? A convocação merece pelo menos uma chance talvez, mas eu acho que não faz sentido. Acho que não faz sentido você convocar o Reinaldo nessa altura do campeonato e de amistosos. Bom, fechamos a lateral esquerda, beleza? Passamos a régua aí. Vamos falar de zagueiros. Aqui eu vou pular, né? Porque esse daqui já é manjado, né? Marquinhos já está garantido, Magalhães está garantido. O próprio Alexandre eu acho que também. Esse aqui eu acho que vou botar em disputa, tá? Vou botar em disputa, já vou comentar sobre ele e vou puxar também logo. Não, o Militão já botei. Beleza. E aí, por que eu coloquei ele tem disputa? Porque,
é o Alexandro, no caso, né? O Alexandro Ribeiro, né? E não o Alexandro do Flamengo. O Alexandro Ribeiro, eu acho que tem disputa porque o Lille não vive um bom momento na França. Tá? Por mais que o Alexandre ele tenha demonstrado um bom desempenho, uma boa constância, eu acho que tem disputa, ok? Tem disputa com esses dois caras aqui, ó, que eu vou trazer agora. O Léo Ortiz e o Fabrício Bruno. Os dois caras que podem disputar entre eles, tá? Tanto o Léo Ortiz com o Fabrício Bruno quanto o Alexandre Ribeiro também. Então, eu acho que tem uma disputa muito boa aí desses três zagueiros que eu acho que vão disputar essa terceira e quarta vaga, né? Os dois reservas aí, porque provavelmente a zaga titular será Marquinhos e Gabriel Magalhães, na minha opinião, ok? Eu acho que essa vai ser a zaga titular. Então, talvez aí essa disputa seja para quem serão os reservas desse time, ok? E aí, fica muito indefinido, né? Quem que vai ser o titular, os reservas, né? O escolhido, né? Para essa vaga. Se fosse para eu escolher, eu escolheria Alexandre Ribeiro e escolheria Léo Ortiz, porque eu acho que passa mais segurança. Aí você vai falar, pô, mas aí você tá julgando o Fabrício Bruno só por causa que ele errou no jogo contra o Japão? Não, eu acho que é porque o Léo Ortiz e o Alexandre Ribeiro são jogadores melhores tecnicamente do que o Fabrício Bruno. O Léo Ortiz é melhor tecnicamente, a gente sabe disso, e eu acho que o Alexandre ele passa mais confiança na zaga, pra mim, tá? Pra mim, isso antes mesmo da falha do Fabrício Bruno. Então eu acho que, na minha opinião, seriam essas opções a ser escolhidas, ok? Mas como é o Ancelotti, eu vou botar ali, né? Que como o Ancelotti vai escolher, eu vou botar que tem disputa, ok? Vamos falar mais de zagueiros, né? Outros zagueiros, né, no caso. Aqui eu só botei algumas opções, mas eu acho que nenhuma dessas vai ser convocada, tá? Mas eu coloquei como opção porque são opções aí válidas, a gente não pode deixar de falar. O Bremer, vou ser sincero, não estou acompanhando o campeonato italiano, mas de qualquer forma eu acho que não faz sentido a convocação do Bremer, ok? Não faz sentido pra mim porque, né, não tem sequência na seleção brasileira, então não faz sentido você convocar um jogador que não vem sendo testado constantemente, como é o caso, por exemplo, do Murilo. Eu acho que o Murilo, você pode testá-lo numa convocação aí mais pra frente. A gente não sabe se vão ser só esses 2 jogos a mais, né, com as seleções europeias, né, já estão confirmados aí França e França e Croácia, né, lá em março. Talvez a gente tenha outras seleções aí, né, pra gente enfrentar num amistoso que seja. Eu acho que seria muito interessante o Brasil pensando, por exemplo, em amistosos contra seleções que não vão para a Copa, por exemplo, uma Suécia, uma Hungria. Eu acho que poderia ser interessante para o Brasil, né? Tem calendário para isso agora, né? Já tem um calendário bem melhor. Eu acho que poderia ser legal para testar esses jogadores. E aí o Murilo poderia ser um deles, né? Que vem tendo aí algumas chances na seleção há um tempinho. E acho que ele pode ser chamado aí numa possível, né, convocação do zagueiro. Enfim, Thiago Silva. Eu vi muita gente comentando também do Thiago Silva, falar só porque ele é velho não está sendo chamado, não sei o quê. E cara, eu discordo. Eu acho que é porque o ciclo dele na seleção acabou. Tá? Ele mesmo disse, né? Então eu vou colocar aqui como não faz sentido, tá? Porque não é por falta de merecimento. O Thiago Silva é um monstro, é absurdo. Eu sou muito fã do Thiago Silva, mas acho que não faz sentido a convocação do Thiago Silva nessa altura do campeonato, ok? Léo Pereira. Cara, o Léo Pereira, diferente do Léo Ortiz, eu acho o Léo Ortiz bem melhor, tá? Bem melhor mesmo. Tá? A dupla de zaga deles dois é muito sólida, muito boa mesmo. Mas eu acho o Léo Ortiz bem superior aí, alguns degraus acima do Léo Pereira. E cara, eu vou botar ele como não merece. Aí você fala, pô, como assim não merece? Cara, eu acho que o Flamengo, se a gente analisar o Flamengo sem o Léo Ortiz e com o Léo Ortiz, eu fiz uma postagem dessa. Eu falei disso, né? Numa postagem lá no X, no Twitter, né? Se você não me segue ainda, tá na descrição o link, só você clicar lá. Eu fiz uma postagem dizendo, sem o Léo Ortiz na zaga, desde a partida contra o Palmeiras, né? Lá no segundo turno do Campeonato Brasileiro, em que o Léo Ortiz ele se machuca, né? Na metade do jogo. Então, desde essa partida, o Flamengo tomou 8 gols em 8 jogos. Ou seja, foram 8 jogos de lá pra cá e o Flamengo tomou 8 gols. E cara, isso demonstra uma decadência, um déficit no sistema defensivo do Flamengo.
e muito por causa do Léo Ortiz, tá? O Léo Ortiz se machuca e o Flamengo perde a sua solidez defensiva, que é uma das características desse time do Felipe Luiz, e se perdeu aí com a saída do Léo Ortiz na zaga. Então acho que deu para ver a quantidade de... o quão diferente fica, né? Quanta diferença faz para o time do Flamengo o Léo Ortiz, né? Com o Léo Ortiz e sem o Léo Ortiz. Então eu acho que sem o Léo Ortiz, o Léo Pereira não consegue se sustentar, tá? E eu acho que sem o Léo Pereira, o Léo Ortiz consegue. Entende a diferença? Era a minha opinião, tá ok? Enfim, então eu acho que o Léo Pereira não merece essa convocação, tá? Visto dessas coisas que eu falei. O Beraldo, cara, é um outro jogador que não merece, porque ele não é titular. Tem jogadores, né, na lista aqui que são titulares absolutos dos seus times e que vem jogado muito melhor do que o Beraldo. Então vou botar aqui que ele não merece, é muito promissor, tá? Talvez esteja aí nas próximas Copas, mas nessa eu acho que ele não merece atualmente, tá? Pode ser que na temporada que vem, ou no ano que vem, ele comece a jogar melhor e tal, e aí arrebente e cala minha boca. Pode ser, pelo amor de Deus, não sou o dono da verdade, mas atualmente não está merecendo, ok? Passamos a regra nos zagueiros, vamos de laterais direitos. Eu botei uma lista aí, poucas opções, né, infelizmente, porém, temos uma surpresa. Temos uma surpresa, né, que o Ancelotti fez pra gente, cara, uma surpresíssima, que já comentei pra vocês, do Éder Militão. Vou até puxar ele pra cá, né, pra acompanhar os seus companheiros aí de laterais, né, direitos. Então, deixa eu puxar aqui o Éder Militão. Venha, Éder Militão, meu Deus. O computador decidiu travar, que legal. Éder Militão. Pronto, agora foi. Enfim. E aí eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. E cara, pra mim esses 6 jogadores vão disputar quem vai ser o reserva do Militão, ok? Então vamos começar com o Wanderson. Cara, eu acho que o Wanderson é talvez aí o nome mais cotado pra essa vaga, tá? Eu acho que é o nome que eu escolheria, né? Porque eu acho que é o nome que o Ancelotti quer pra essa seleção, tá? Ele foi convocado, né, contra na última convocação, né, para os amistosos contra Coreia e Japão, porém ele se machucou e não conseguiu jogar, sendo substituído pelo Paulo Henrique, né, do Vasco. Então eu acho que ele tá aqui, ó, tem disputa. E aí a disputa dele pra mim eu acho que é com o Wesley, ok? Eu acho que o Wesley vai disputar essa vaga aí com o Wanderson para ver quem vai ser o lateral direito reserva, ok? Essa pra mim é a disputa. E aí vamos falar dos outros jogadores só para não deixar de comentar. O Paulo Henrique. Cara, o Paulo Henrique é muito bom jogador. Eu gosto muito, sou muito fã do Paulo Henrique, ok? Muito fã mesmo. Jogadoraço. Gosto muito. Mas eu acho que eu vou botar ele aqui que ainda precisa ser testado. Porque ele pode chegar no patamar de disputar com Wesley e Wanderson? Pode. E tem futebol para isso, tá? Mas eu acho que ele ainda precisa ser testado na seleção. Ele, nos jogos que ele entrou, ele joga muito bem, tá? Ele joga muito bem, mas eu acho que ele precisa ser testado ainda, então vou botar ele aqui, tá? Como é o caso do Vitinho também. Porém, eu acho que como a temporada do Vitinho não é tão boa assim, eu vou colocar que ele não faz sentido. Eu acho que não faz sentido a convocação do Vitinho, tá? Eu acho que ele não merece a convocação, por mais que ele tenha jogado algumas partidas bem, é muito oscilante, né? Assim como o Botafogo como inteiro, né? Tem muita oscilação aí. Então você vê partidas muito boas e partidas muito ruins. É um lateral que defensivamente é um absurdo, mas ofensivamente é muito ruim. Muito ruim mesmo, muito fraco ofensivamente. Então é uma coisa que a seleção brasileira precisa. Então acho que não faz sentido a convocação dele, por mais que eu goste bastante do jogador, tá? Gosto muito do Vitinho, mas pô, eu acho que ele não faz sentido essa convocação dele. Eu falei que não merece, não, desculpa, não faz sentido a convocação dele. Ok? E aqui eu acho que os outros dois que eu coloquei, tanto o Dodô quanto o Ian Couto, eu acho que não merecem essa vaga, porque não faz uma boa temporada, cara. Não faz uma temporada digna de seleção brasileira, visto aí a concorrência está um nível melhor, ok? Não vou comentar muito porque confesso que eu não estou acompanhando aí os jogos do Borussia Dortmund, também não estou acompanhando muito os jogos da Fiorentina, então... mas eu acho que pela temporada, né, dos dois times,
acredito que não mereçam, como eu acompanho dos outros jogadores, eu tenho mais propriedade para falar, então acho que eles não merecem essa vaga, ok? E aqui, cara, vamos começar a botar lenha na fogueira logo, né, pelo amor de Deus. Casimiro garantido, cara. O que esse cara vem jogando nessa era Ancelotti, cara? Meu Deus do céu, o Ancelotti pegou ele. Não vinha sendo convocado nas outras convocações antes do Ancelotti. O Ancelotti vai lá, convoca ele e transforma no cara um pilar assim absurdo. Que sem o Casimiro, talvez essa seleção não estivesse jogando tão bem quanto está jogando, tá? É um absurdo que o Casimiro vem jogando na seleção brasileira. Um pilar defensivo. Ofensivamente tem muita qualidade, tem uma questão do passe, tem a pegada, tem a chegada nos jogadores, tem o sistema defensivo muito mais sólido com ele do que sem ele. Então, cara, é um jogador absurdo, dispensa comentários aí. O Casimiro tá garantido já na Copa, muito provavelmente. Joelinton, cara, o Joelinton, ele melhorou muito, tá, na temporada. Ele não começou tão bem, mas agora começou a jogar bem. Ele fez um gol na Champions, não sei se foi 1 ou 2, no último jogo do Newcastle na Champions. Porém, eu acho que ainda precisa ser testado, cara. Eu acho que ainda precisa ser testado. Não sei se merece a convocação, né? Porque tá oscilando um pouco na temporada, então eu acho que por mais que ele venha nessa crescente, eu acho que ainda precisa testar ele, ok? Até o ano que vem pode ser que tudo mude, enfim. É isso. E aqui, cara, eu vou falar dos dois logo, né? Dos dois do Wolves. Tanto o André quanto o João Gomes, né? Porque o Wolverhampton faz uma temporada pífia, né? Faz uma temporada horrorosa lá na Premier League, né? O último colocado lá, sem ganhar a não sei quantos jogos, fruto do trabalho aí do nosso querido Vitor Pereira, né? Enfim. E, cara, na minha opinião, se fosse para convocar um dos dois, eu prefiro mais, visando um jogador que tem a saída de bola melhor, eu gosto mais do João Gomes, ok? Porém, os dois para mim não faz sentido. Não faz sentido pelo momento da temporada atual do Wolves, ok? Mas se por acaso eu fosse convocar um dos dois, por causa do futebol deles, eu acho que talvez aqui, ó, poderia ser o João Gomes, um acima, mas eu acho que pela temporada que eles fazem, não faz sentido a convocação deles até agora, ok? Vou até botar o André abaixo, vou botar que ele não merece. Ok? Vou botar os dois, né? Que eu acho que não merece os dois. Não merece essa convocação. Tá? Vou botar aí os pingos nos is. Fabinho, cara. Fabinho foi a grande surpresa dessa convocação, talvez, né? A grande surpresa da convocação do Ancelotti. Dessa lista, dessa última lista agora para os amistosos contra as seleções africanas. Então, a grande surpresa. E, cara, como eu falei no próprio vídeo da convocação, volto a falar agora, não acompanho os jogos do Al Ittihad, então não tenho muita propriedade para falar, mas acho que ele precisa ser testado. A gente conhece o Fabinho, a gente sabe do futebol dele, tá? E eu acho que dos tempos de Liverpool, Mônaco, enfim. Então, eu acho que ele pode ser testado aí visando um possível substituto do Casimiro, né? Uma reserva do Casimiro imediato. Acho que ele pode ser testado, ok? Tenho essa impressão. E outro cara também que pode ser testado, eu acho que é o Gerson. Muita gente critica, fala, porque o Gerson tem que estar mais, porque ele está jogando na Rússia, não sei o que, cara, pelo amor de Deus, não tem esse papo mais. Estamos em 2025, se você pensa com essa cabeça até hoje, você está pensando errado. Desculpa aí te falar, mas você está pensando errado. O Gerson tem bola, né, para jogar nessa seleção de sobra. É um muito bom jogador, com muita qualidade técnica, tem uma saída de jogo muito boa, né, joga em várias posições, então acho que ele pode ser testado, tá? Porque ele voltou de lesão há pouco tempo, então acho que precisa ser testado ainda na seleção para ver como é que vai ser o decorrer dos jogos dele, né? Acho que pode ser testado. O Danilo, eu acho que não faz sentido a convocação dele, tá? No dia 17/11, no dia que eu estou gravando esse vídeo, não faz sentido a convocação do Danilo, tá? Porque por mais que ele venha jogando alguns jogos bons no Botafogo, fez uma partida espetacular contra o Vasco no Newton Santos, porém, acho que não faz sentido visto a oscilação do Botafogo, ok? Não vou botar que não merece, porque eu acho que é um jogador que tem muita qualidade, tem muito a mostrar, tá? Porém, eu acho que não merece, não faz sentido a convocação do Danilo, né? Visto que tem outras opções aí que estão com uma consistência maior no meio campo, ok? O Ederson é mais um dos casos de jogadores que não estou acompanhando, ok?
então não tenho muita propriedade para falar. Mas acredito que não merece uma vaga na seleção por causa das opções. A mesma coisa dos laterais aqui que eu falei, do Dodô e do Ian Couto, como eu não acompanho, e o Ederson também. Volto a falar, eu acho que é porque as opções que a gente tem de outros jogadores, né, acho que são superiores a eles. Como é o caso do Ederson, acho que tem outras opções ali melhores no meio campo, tá? Visando aí possíveis reservas nesse meio campo da seleção. Bruno Guimarães, cara, é titular absoluto desse time, melhorou muito na seleção brasileira, principalmente nas mãos do Ancelotti. O que vem jogando o Bruno Guimarães é uma barbaridade, tanto no Newcastle quanto na seleção brasileira. É um jogador que vinha sendo muito cobrado, né, por não jogar o que jogava no seu clube na seleção brasileira. E aí, cara, nesses últimos jogos da seleção ele vem jogando muita bola. É garantido já na Copa com certeza absoluta, ok? O Andrés Santos, eu vou colocar que ele tem disputa. Porque ele tem disputa, eu acho que ele não vai ser titular, mas eu acho que ele vai ser o reserva ali imediato. Eu tenho essa visão que ele tem muito evoluindo nesse time do Chelsea. E a sensação que eu fico é que ele vai ser uma das opções ali no banco do Ancelotti, né, na Copa de 2026. Então acho que é uma das opções que o Ancelotti tem de melhor, né? Talvez aí, né, para ser o reserva imediato do Bruno Guimarães, que seja, enfim, é outro jogador aí muito versátil também, que pode jogar em várias funções no meio campo. E cara, esse sistema do Ancelotti, só comentando um pouquinho, né, ele tira um pouco daquele tipo de jogador que é o camisa 10 clássico, né, que a gente conhece, um jogador que fica ali no centro, que não corre muito, não é de muita movimentação, mas é de muita qualidade técnica, que tem o passe como sua maior virtude, enfim. E aí, nesse sistema do Ancelotti, ele vem jogando num sistema de 4-2-4 quando ataca. E esse 4-2-4 são dois volantes, tá, que ficam no meio campo, sendo um volante muito mais de marcação e um outro box-to-box, né, que faz tanto a roubada de bola, enfim, que seja, e a criação de jogo também, que é o caso do Bruno Guimarães. E aí, essa dupla titular, né, obviamente, vem jogando titular, e vai ser a dupla titular, tá, o Bruno Guimarães e o Casemiro, né, e eu acho que a seleção brasileira ganha muito com isso, tá, com o sistema defensivo, com criação de jogo, enfim, e eu acho muito bom, né. Então, cara, a gente vai começar a falar de alguns meias aqui, que são esse camisa 10 clássico. Então, por isso que eu vou colocar uma avaliação em cima deles, visto essa formação do Ancelotti, ok? Então, só por isso que eu estou destacando isso, tá? Porque a gente vai começar a falar, não é o caso desses próximos jogadores, mas mais pra frente a gente vai falar de alguns jogadores que jogam nessa função mais de camisa 10, né? E acho que não se encaixa nessa seleção do Ancelotti, ok? Visto esse esquema de jogo. Então, vamos primeiro falar do Andrés Pereira, que eu acho que precisa ser testado. Eu acho que ele já merecia essa convocação agora, tá? Eu acho que ele deveria ser convocado, o Andrés Pereira. Talvez não tenha sido por algum pedido do Palmeiras, que seja, para não jogar, visto que tem jogos importantíssimos aí de Campeonato Brasileiro. Então, talvez ele não tenha sido convocado por isso, talvez, tá? Mas também não vejo nenhum absurdo não convocar ele, porque tem bastante opção aí, muito boa também. O Jean Lucas é um jogador que, cara, eu gostei muito da convocação dele quando o Brasil jogou contra a Bolívia, né? Que teve aquele jogo contra Chile e Bolívia, né? Se não me engano. E, pô, botaram ele numa furada, né? Vamos falar a verdade. Mas é muito bom jogador, cara. O Jean Lucas é muito, muito, muito acima da média no futebol brasileiro, joga muita bola. Mas eu acho que, cara, nesse momento não faz sentido a convocação do Jean Lucas, ok? Eu acho que não faz sentido porque você tem um leque de opções muito grande no meio campo. Jogadores que são já testados há bastante tempo nas mãos do Ancelotti, e acho que o Jean Lucas não é o caso dele. Assim como não é o caso do Marlon Freitas, porém o Marlon Freitas não merece, cara. Muita gente comenta aí do Marlon Freitas, ok? Se fosse o Marlon Freitas do primeiro turno e do Mundial, o Marlon Freitas estaria aqui, ó. Estaria aqui. Mas, cara, é uma derrocada absurda do time do Botafogo, né? Tanto, né, dos jogadores do Botafogo como do clube em si. Tem toda essa treta aí do John Texton, enfim. Mas o Marlon Freitas é um cara que eu sou muito fã, é um dos meus ídolos, né, no Botafogo. Mas ele não merece, cara, não merece essa convocação. Não vem jogando muito bem no Botafogo, não faz sentido eu convocar ele,
mas não tá nem merecendo. Então eu vou botar ele como não merece, ok? Martinelli, eu ia falar Gabriel Martinelli, não. Martinelli do Fluminense. Qual que é o primeiro nome do Martinelli? Nem lembro agora. Acho que é Matheus, né? Matheus Martinelli. Não sei, enfim. O Martinelli do Fluminense é outro jogador que eu acho que não faz sentido, tá? Joga muito bem, bota muita bola, joga muita bola mesmo. Não sei como que esse cara ainda tá no Fluminense, tá? Com respeito ao Fluminense, eu acho que esse cara já é jogador de futebol europeu. Não sei como, o que ele tá fazendo no Fluminense ainda. Mas muito bom jogador mesmo, tá? Mas não faz sentido para a seleção brasileira, tá? Mesmo motivo, acho que tem um leque muito grande, mesmo motivo do Jean Lucas, né? Tem um leque muito grande de jogadores que estão jogando melhor do que o Martinelli na temporada. Então, não faz sentido para mim, também pela sequência, né? Não teve nenhuma oportunidade na seleção, mas acho que não faz sentido você convocar ele agora, né? Faltando aí menos de um ano para a Copa do Mundo. Marcos Antônio é mais um desses jogadores, porém eu acho que ele não merece. Ele não merece porque ele começa muito bem no São Paulo, muito bem mesmo, jogando muita bola. Mas, cara, ele se lesiona e depois quando ele volta de lesão, ele é outro cara. Ele não tem jogado muito bem, né? Enfim, alguns casos do São Paulo até que não vem jogando bem depois de lesão, né? Vê o Pablo Maia, o próprio Lucas, né? Não vem jogando o que se espera do Lucas, enfim. E o Marcos Antônio é um desses jogadores que caíram muito de produção depois das suas lesões. Então é um jogador que eu acho que não merece a convocação, ok? O Coutinho, eu gosto muito do Coutinho, cara, eu gosto muito mesmo, mas eu acho que não faz sentido. E aí é aquilo que eu falei, né? Porque eu sei que vai ter gente que pode criticar isso e tal, porque eu gosto muito do Coutinho mesmo. Mas, cara, eu acho que não faz sentido nesse sistema de jogo que o Ancelotti tem jogado, tá? Não faz sentido convocar um cara que é dessa função, né, de um camisa 10 mais clássico, né? Tudo bem que o Coutinho não é tanto esse cara, né? Mas no Vasco ele tem jogado mais assim, de um camisa 10 que chama jogo, né? Enfim, que tem a qualidade de passe como seu principal fator. Então eu acho que não faz sentido visando esse sistema de jogo do Ancelotti. Não é que ele não mereça, tá? Por isso que eu não botei ele que não merece. Ele não merece. Botei ele não faz sentido, porque eu acho que não faz sentido a convocação visando o sistema de jogo do Carlo Ancelotti, ok? Mas, diferentemente do Coutinho, temos o Paquetá. O Paquetá, ele tá aqui, ó, tem disputa. E por que o Paquetá é diferente do Coutinho e dos demais, que eu já vou falar, que jogam aí de camisa 10? Porque o Paquetá é um jogador muito versátil. Então, um jogador que joga de falso 9, que pode atuar até mais pelas beiradas, que tem essa função de meio campo sim, que pode jogar de um camisa 8. Então é um jogador muito versátil dentro de campo. Então acho que o Brasil tem muito a ganhar, tem muita qualidade também. Gosto muito do Paquetá, tá? Então acho que tem disputa, ok? Tem disputa aí para uma possível vaga ali, seja titular, seja reserva da seleção brasileira, ok? E aí agora vamos de polêmicas. Eu vou deixar ele pro final, que vocês já sabem de quem que eu vou falar. Vocês já sabem, eu vou deixar ele pro final, porque sim, que eu mando aqui nesse canal, tudo aí. Bom, vou falar de Matheus Pereira. Cara, Matheus Pereira faz uma temporada absurda no Cruzeiro, absurda. Assim, inacreditável o que esse cara tem jogado no Cruzeiro, o quanto esse cara influencia no jogo do Cruzeiro, o quanto esse cara manda nesse time do Cruzeiro. É absurdo o que ele faz nesse time, e muda o Cruzeiro de patamar durante o ano aí, deixando o Cruzeiro na briga de títulos importantíssimos, seja da Copa do Brasil como do Brasileirão. Tudo bem que no Brasileirão deu uma distanciada, mas ainda assim é um time que ficou brigando aí durante bastante tempo, né, para esse título do Brasileirão. E acho que um dos fatores para o Cruzeiro ter disputado títulos nessa temporada é a fase do Matheus Pereira, que acho que não faz sentido, tá? E aí é o mesmo motivo que eu acabei de falar do Coutinho, tá? Eu falei isso tudo, né? Dito isso, não faz sentido. Porque é o mesmo motivo, cara. É o mesmo motivo que o Ancelotti não tem escalado um esquema de jogo que favorece o Matheus Pereira. Então acho que não faz sentido a convocação dele. Assim como, eu já vou puxar aqui logo 3, tá? Vou puxar o Maurício, tá? Por mais que o Maurício ele se encaixe como um jogador mais de beirada, né, que pode fazer essa função de talvez um falso 9, porém acho que, cara, não faz sentido você convocar um jogador que não vem tendo sequência na seleção brasileira do nada, né? Pelos mesmos motivos aí de alguns outros jogadores que eu já citei. Então acho que não faz sentido por isso. Mas aí o Alan Patrick,
e Rafael Veiga são esses caras, né, que jogam mais de camisa 10. O Rafael Veiga tem um estilo um pouco mais parecido com o do Maurício, sim, como eu falei, né, de jogar um pouco mais pelas beiradas, um pouco mais móvel do que esse camisa 10 clássico, né, que a gente conhece, que é o caso do Alan Patrick. O Alan Patrick não é um jogador muito móvel, né, ele tem uma qualidade técnica absurda, mas para esse sistema de jogo do Ancelotti não faz sentido a convocação do Alan Patrick, tá? Aliás, o Alan Patrick é um dos únicos, talvez o único que se salva desse time do Inter, cara. Inacreditável a fase que o Inter vem vivendo. Minhas condolências aí aos torcedores colorados. Enfim, Santos, Neymar, cara, o que falar de Neymar, cara? Ele pode estar aqui. Ele poderia estar aqui, ó. Deixa eu subir até. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui também. Assim como ele também pode estar aqui, por incrível que pareça, tá? E cara, hoje, atualmente que eu estou gravando aqui, eu acho que, ó, não faz sentido. Não faz sentido, tá? Mas como é o Neymar e como a gente conhece o futebol que ele apresenta e a capacidade dele poder jogar em outras posições, eu vou colocar ele aqui, ó. Ainda precisa ser testado. Que eu acho que a gente precisa testar o Neymar. Se ele estiver bem fisicamente, ele pula até pra cá, tá? Tem disputa. Mas como a gente não sabe, a gente tem certeza, é uma grande incógnita de como vai estar o Neymar em 2026. Então eu vou botar ele como precisa ser testado, que eu acho que no mínimo ele precisa ser testado nessa seleção, cara, que é inacreditável que esse cara joga de bola e o tanto que ele pode mudar numa partida, eu acho que precisa ser testado, ok? Então, coloquei o Neymar, tá aí, feito aí a polêmica, vai ter gente, pode tirar print, né, falar, ó, você é retardado, como é que você colocou o Neymar na terceira prateleira, isso aqui. Vê o vídeo, irmão, vê o vídeo, por favor, você vai entender. Bom, terminamos aí falando de meio campo, né? É estranho, né? Falar de Neymar e falar de meio campo, né, cara? Ainda não me acostumei ainda com essa versão dele. Mas que ele já vinha jogando há algum tempo aí no PSG. Eu não consigo ver ele fora do ataque, cara. Eu acho que ele é muito... Ele é feito pra ser atacante, pra mim, tá? Na minha opinião. Enfim, vamos falar de atacante, né? Já que estamos falando de atacante. Gabriel Martinelli. Agora sim, né? Agora sim, Gabriel Martinelli. Já tinha falado ali do Martinelli do Fluminense, agora o Gabriel Martinelli. E o Gabriel Martinelli eu acho que é um dos jogadores que eu vou botar ele. Tem disputa, ok? Mas ele tá aqui no meio. Ele tá aqui no meio, ó. Indo pra cima. Nem sei se tá aparecendo na tela, calma. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui assim. Bem no meio. Por que eu acho que ele não tá ainda garantido na Copa? Eu acho que é porque ele não vem mostrando muita regularidade no Arsenal. Porque o Arsenal vem fazendo uma temporada absurda, ok? Absurda o que o Arsenal tem jogando. Talvez o melhor time aí do mundo, né? Junto com o do PSG e o Bayern de Munique. E cara, o que ele vem jogando nessa temporada é absurdo também, Martinelli. Porém, eu acho que ele tem disputa. Ele não tá garantido ainda, porque ele começa mais ou menos, depois ele melhora muito, tá? Mas a gente não sabe como é que ele vai estar até lá. Então vou botar como tem disputa, tá aí? Ok? Eu acho que não é uma regularidade, né? Enfim, que tem uma certeza, né, de que ele vai jogar bem até lá, enfim. Rafinha tá garantido, né, gente? Rafinha tá garantido que esse cara joga uma barbaridade, é um absurdo, sou muito fã do Rafinha e pra mim, eita, botei no tem disputa, foi mal. O Rafinha tem que estar na Copa do Mundo, aqui, pronto. Tem que estar na Copa do Mundo, gente, pelo amor de Deus. Esse cara precisa estar, o tanto que ele influencia no jogo do Barcelona, ele tem atributos importantíssimos para essa seleção do Ancelotti que eu acho que vão contribuir bastante, tá ok? Ele não foi convocado nessa convocação porque ele está lesionado, tá? Vale lembrar isso. Enfim, Vinícius Júnior. Aí eu vou puxar logo o Vinícius Júnior e o Rodrigo, tá? Os dois estão convocados já, né? Para a Copa. Vão para a Copa, a gente já sabe disso. Por mais que o Vinícius Júnior tem uma decadência aí do Vinícius Júnior há um tempinho, tá? Na minha visão, o Vinícius Júnior tem caído de rendimento tanto no Real Madrid quanto na seleção brasileira, tá? Ele não se mostrou ainda esse cara que ele é no Real Madrid na seleção. A gente espera muito
isso, principalmente nas mãos do Carlo Ancelotti, que consegue extrair ao máximo do Vinícius Júnior, óbvio, a gente conhece. E cara, eu comentei nisso também no vídeo de ontem, falando um pouco do jogo contra o Senegal. E cara, eu acho que a diferença dele pro Estevão, que a gente vai falar mais daqui a pouco, é que a tomada de decisão dele às vezes é muito precipitada. Então, às vezes quando ele precisa tocar a bola rápido, ou quando ele precisa deixar de fazer um drible a mais, ele não faz. Enfim, ele tenta fazer uma coisa diferente, ele tenta fazer um drible a mais, né, como eu falei, ou não tocar a bola, que seja, enfim. A tomada de decisão dele influencia muito no jogo do Vinícius Júnior, que poderia acrescentar muito se ele tivesse esse fator, que é a tomada de decisão. Eu acho que ele seria um jogador espetacular na seleção também, tá? Como foi em 2024, ok? Mas ele vai estar na Copa, gente. A gente sabe que ele vai estar na Copa, tá? É um jogador muito bom, um absurdo. Assim como é o Rodrigo, tá? Por mais que o Rodrigo também tenha mais ainda do que o Vinícius Júnior, né? Eu acho que o Rodrigo tá tendo uma decadência maior ainda. Mas eu acho que, a gente sabe como é o Rodrigo, a gente conhece o futebol dele, a gente sabe que talvez seja só uma fase, enfim. Até lá, muito provavelmente ele vai ser, talvez até titular dessa partida aí, dessa convocação do Carlo Ancelotti. Já estamos acabando, já estamos no ataque, né? Vamos falar de Eric Pulga. Eric Pulga, cara, atualmente vem jogando muita bola no Bahia, muita bola mesmo, mas não faz sentido. E aí é pelo mesmo motivo que eu já havia citando, ok? Não, para mim não faz sentido a convocação de um jogador que não vem tendo oportunidade na seleção brasileira, tá? E que, né, não apresentou ainda um futebol igual ou minimamente parecido com os jogadores que ele está disputando, ok? Então acho que não faz sentido a convocação do Eric Pulga, por mais que mereça até. Ele tá jogando muita bola, merece aqui a citação dele, que eu acho muito válida. Gosto muito do Eric Pulga, ok? Ryan, olha ele aí, Ryan. Cara, o Ryan, cara, vai causar um pouquinho de controvérsias aí, porém, é um jogador que eu acho que precisa ser testado, ok? E acho que é pela característica de jogo dele. Eu acho que talvez ele não vá pra Copa, ok? Realmente acho que ele não vá pra Copa, mas eu acho que as características do Ryan são as características que o Brasil precisa nesse esquema de jogo do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti ele vem testando muito as jogadas de contra-ataque, as jogadas de pressão, as jogadas de transição. E, cara, eu acho que um cara perfeito para essa função é o Ryan. É um cara que tem um contra um, é um cara que tem um porte físico muito favorável, é um cara que tem a velocidade muito boa, que é muito rápido dentro de campo. Então eu acho que pode ser testado, ok? Aí você fala, mas você acabou de falar que é um cara que não tem sequência na seleção. Tudo bem, eu falei realmente. Porém, eu acho que o Ryan é um caso à parte justamente por esses fatores que eu acabei de citar, que eu acho que podem, né, contribuir para a seleção brasileira tal, futuramente. Enfim, Igor Paixão. Cara, o Igor Paixão vem fazendo uma temporadaça lá no Olympique de Marseille, principalmente na Champions League, né? Vem jogando muita bola, mas eu vou colocar ele, não ainda precisa ser testado. Acho que tem muita opção no ataque, mas eu acho que esse sim que é bom, cara. Mais opção, melhor. Então acho que ele precisa ser testado, cara, porque o que ele vem jogando no Olympique de Marseille, tudo bem que ele não tá nos grandes holofotes da mídia, né? Isso influencia muito, obviamente, mas eu acho que ele pode ser testado ainda, tá? Nesse esquema do Ancelotti. Acho que ele merece pelo menos uma chance, vamos dizer assim, né? Eu acho que pode pintar aí, talvez, que seja uma convocação do Igor Paixão, ok? Bom, tá aí o homem, né? Estevão, cara, o que esse cara vem jogando, meu Deus do céu. O que é a adaptação? Ninguém sabe. Principalmente ele, Estevão. Ele não sabe o que é adaptação. Não sabe. Ele chegou na Inglaterra destruindo. Chegou botando o pau pra quebrar e é isso aí, irmão. Vai pra Copa, obviamente. O que ele tem feito no Chelsea, o que ele tem feito na seleção brasileira é um absurdo. A capacidade, a maturidade que ele tem dentro de campo para um garoto que, se não me engano, tem 18 anos. Eu falei no vídeo passado, não pesquisei até agora do Estevão. Mas enfim,
Um cara que ele faz isso na idade que ele tem, a maturidade que ele tem pra fazer o que ele faz com a idade dele, é um absurdo. É uma coisa fora do comum, é fora do normal. Eu falo isso porque, cara, eu acompanhava ele já no Palmeiras, né? E na base também. E, cara, desde a base ele era diferenciado. A gente já falava dele já desde a base. Cara, ele tem uma maturidade dentro de campo absurda, absurda mesmo. A tomada de decisão, o momento que ele vai fazer um drible, o momento que ele vai passar uma bola, o momento que ele vai fazer uma corrida a mais, que seja, é muito boa mesmo, muito preciso nas suas jogadas, enfim. Então, pra mim tá garantido já na Copa do Mundo, tá com o passaporte aí carimbado pra Los Angeles, México e Canadá, né? Ângelo e Wesley, a dupla aí do Al Nassr, a dupla brasileira do Al Nassr. Cara, o Wesley eu vou botar que não merece, porque o Wesley não vem jogando. Ele não tem oportunidade nesse time do Al Nassr, então não faz, né, o menor sentido convocar um cara que não tá jogando. Já o Ângelo, eu acho que não faz sentido, porque ele até vem jogando bem, tá? Lá no Al Nassr, porém, faz sentido, né? Não faz sentido você convocar um jogador que, por mais que venha jogando bem, tem jogadores muito melhores que ele em sua posição, né? Que podem ser convocados. Savinho, cara, eu gosto muito do Savinho, tá? Gosto muito mesmo do Savinho. Esse cara tem a capacidade de drible muito boa, mas aí é um caso que desses do, por exemplo, do Vinícius Júnior, tá? O Vinícius Júnior talvez seja uma fase. Talvez não, é uma fase. O Savinho eu acho que já é uma característica dele mesmo, que ele precisa melhorar, tá? Que é de tomada de decisão. Então, é um cara que ele tem um contra um muito forte. Que ele tem a capacidade de drible, a elasticidade muito boa. Mas, às vezes ele faz um drible a mais, às vezes ele corre mais do que deveria, às vezes ele chuta uma bola que não deveria chutar. Então, eu acho que não faz sentido você convocar o Savinho, tá? No momento que ele vive na sua carreira. Eu acho que realmente não faz sentido, tá? Assim como não faz sentido o Samuel Lino, tá? Pra mim não faz sentido nenhum. O Samuel Lino vem jogando muito abaixo do esperado lá no Flamengo. Então, cara, pra mim não faz sentido nenhum convocar um cara que não vem jogando bem, tá? Lá no Flamengo. Então, eu não convocaria o Samuel Lino, ok? Acho que não vou nem botar no não faz sentido. Vou botar no não merece, que eu acho que ele não vem jogando bem, ok? Diferentemente desse cara aqui. Esse cara aqui é um absurdo. Absurdo. E pra mim, ó, aqui, ó, o Luiz Henrique está aqui. O Luiz Henrique está aqui, garantido na Copa do Mundo. Eu cravo aqui agora. Cravo agora. Luiz Henrique está na Copa do Mundo de 2026. Esse cara é uma barbaridade. É uma barbaridade. O que esse cara joga não é digno de Rússia. A gente sabe, né, de alguns possíveis motivos aí dele ter ido pra Rússia, ok. Mas esse cara não merece estar na Rússia. Esse cara merece estar nos grandes times de futebol mundial. O que esse cara joga de bola é um absurdo. É uma besta enjaulada, né? Já diria o grandioso André Henning, né? Ao citar o Cristiano Ronaldo. Enfim, muito bom jogador, sou muito fã do Pantera Negra. Antony, cara, eu vou botar o Antony como... Ele poderia estar aqui, tá? Porque ele não vem sendo testado, ele não vem sendo convocado pelo Ancelotti. Mas, se eu fosse fazer a convocação, eu colocaria ele aqui. Porque eu acho que o que ele vem jogando no Real Betis, tá? Tem que abrir o olho, cara. Ele vem jogando muita bola lá, sabe? Eu acho que eu não entendi ainda por que ele não foi convocado, tá? Nessas últimas convocações, eu não vejo sentido para não convocar o Antony, que tem jogado muita bola lá no Real Betis, ok? Vamos ver aqui. David Neres não merece a convocação. Aí você fala, mas o Napoli tá jogando muita bola. Sim, porém, visto seus adversários, tanto ele quanto, eu vou botar aqui, Evanilson, contra Igor Thiago, que tá jogando muita bola, tá? Igor Thiago, na verdade, não vou nem botar no não merece, vou botar, não faz sentido. Já vamos falar dele. Vou falar do Gabriel Jesus também, aqui ó, Gabriel Jesus não merece e Richarlison não merece. Tá, vamos um de cada vez. David Neres não merece por causa da concorrência. Evanilson não merece por causa da concorrência. Gabriel Jesus não merece porque não joga. Não joga não sei quanto tempo. Richarlison não merece porque não sei porque ele foi convocado. Não faz sentido nenhum a convocação dele. Não merece a convocação. O Richarlison
tá? Ele não vem fazendo uma boa temporada, ele começa um pouco bem, né? Depois já piora de novo. Então, cara, não faz sentido absolutamente nenhum, tá? A convocação do Richarlison tendo opções muito melhores que ele, né? Que poderiam ser convocados, né? Então, não gosto dessa convocação do Richarlison nesse momento da temporada. Pode ser que ele cale minha boca e ano que vem destrói tudo. Pode ser, esse cara aí se transforma em ano de Copa, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Atualmente, não está merecendo, na minha opinião, ok? Pedro do Flamengo, ele que tomou bastante leite, né? Pedro tomou bastante leite, Pedro. Vai que ele joga aí até lá já vai estar cheio de leite o Pedro, né? Lá ele. Enfim. Pedro, cara, o Pedro eu vou botar aqui ainda pra ser testado. Ele é muito acima da média, a gente dispensa comentários aqui, ficar falando do Pedro. E, cara, na verdade eu vou botar como tem disputa, ok? E aí eu vou puxar logo ele, o João Pedro, deixa eu colocar aqui, e o Igor Jesus. E o Matheus Cunha, né, no caso. Pronto. Deixa eu colocar aqui só pra apoiar, né? E aí eu vou trazer eles pra cá. A disputa é entre Pedro, João Pedro, olha aí, o Matheus Cunha e o Igor Jesus, na minha opinião, tá? Na minha opinião, a disputa para quem vai ser o centroavante desse time são esses quatro, tá? Hoje, quem joga titular é o Matheus Cunha. O Matheus Cunha tá jogando titular. Talvez eu acho que ele está aqui, tá um passo à frente deles, visto que tá jogando como titular, é o preferido aí do Carlo Ancelotti. O Pedro não vem jogando, né? Porque, né, não jogou, né? Não foi convocado nessa convocação, porque, né, teve aí a lesão dele, a fratura no braço, enfim, que seja. O João Pedro, cara, o João Pedro é muito acima da média. Muito bom jogador, espetacular, também dispensa comentários, tá? E eu acho que ele tem disputa, tá em aberto ali, tá? Eu acho que o Matheus Cunha tá um passo à frente por conta da sequência e também pelo que ele vem jogando na seleção, tá? A partida dele contra o Senegal foi um absurdo do Matheus Cunha. Meu Deus do céu. Ele joga muita bola, tem um lance que ele dá um drible espetacular, que ele dá um tapa de um lado, ele sai, corre pelo outro e alcança a bola ainda. Enfim, joga muita bola, o Matheus Cunha tá jogando muita bola na seleção brasileira, então acho que ele tá aqui, ó, garantido já, ok? É a minha visão. O Igor Jesus é um cara que eu acho que ele merece muito mais chance, cara. É um cara que realmente eu fico impressionado como caras como o Richarlison, com todo o respeito do mundo ao Richarlison, tá? É um cara que tem muito carisma, é muito simpático, mas não merece a convocação. E você deixar um cara como o Igor Jesus fora dessa convocação para convocar o Richarlison, não vejo sentido nenhum. O que o Igor Jesus tem feito nesse time do Nottingham Forest, que está sendo limitadíssimo essa temporada, não faz sentido a não convocação desse cara. Ele joga muita bola e eu acho que tem disputa aí, né? Vamos ver como é que vai ser o resto do ano do Nottingham, talvez isso influencie bastante. Beleza? Já estamos acabando já, vou falar de Caio Jorge. Caio Jorge merece ser testado. Eu acho que ele ainda precisa ser testado na seleção, porque na seleção ainda ele não teve muitos minutos, né? Não teve grandes chances aí, tá? Então, o Caio Jorge acho que precisa ser testado, tá? Ele deu uma caída um pouquinho de rendimento no Cruzeiro, mas aí já melhorou um pouco. É artilheiro do Brasileirão, né? O Caio Jorge aí acho que precisa ser testado, beleza? Para talvez aí entrar na disputa ali com o centroavante que eu citei. O Yuri Alberto, eu nem sei porque que eu coloquei ele aqui, tá? Não merece. Não merece mesmo. Tá jogando muito mal. Talvez seja o pior jogador dos 11 do Corinthians. Talvez seja o pior ali, tá? Nos últimos jogos. Então, na minha visão, acho que tem atrapalhado bastante esse time do Corinthians, principalmente na finalização da jogada. Então, o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, não merece essa convocação. Não merecia nem estar sendo citado aqui, mas eu coloquei porque tem muita gente que coloca ele aí em listas, enfim, que seja. O Vitor Roque é um cara que eu acho que é a mesma situação do Caio Jorge, ok? Acho que é um cara que precisa ser testado, que precisamos ver ainda como é que ele vai jogar na seleção brasileira. Ele pode jogar esse jogo contra a Tunísia de amanhã, tá? Acho que tem jogo, tem jogo ali entre esses dois. Vamos ver como é que vai ser no próximo ano, né, na próxima temporada. Mas eu acho que essa disputa aí vai ficar muito interessante, tá? Não sei se o Vitor Roque talvez seja transferido, o Caio Jorge também, tem grande chance, né? Mas por enquanto
desses dois, eu fico com o Vitor Roque, tá? Atualmente eu acho que o Vitor Roque é mais completo do que o Caio Jorge, tá? Por mais que o Caio Jorge seja mais finalizador, eu acho que mais completo, né, mais técnica é o Vitor Roque, é a minha opinião, ok? Marcos Leonardo, cara, eu acompanho poucos jogos do Al Hilal, né? Mas os poucos jogos que eu vi, eu gostei até da atuação do Marcos Leonardo, tá? Não é um jogador ruim, tá longe de ser um jogador ruim. Mas eu acho que não faz sentido, ok? Não faz sentido a convocação do Marcos Leonardo por causa dos mesmos motivos que eu já citei durante o vídeo. Então, um jogador que não vem sendo testado na seleção brasileira, não faz sentido você convocar um jogador novo assim do nada, tá? Eu acho que até poderia ser testado, mas eu acho que não faz sentido, visto aí você tem uma fartura de opções aí mais interessantes, no meu ver, ok? Um desses é o Endrick. E aí você vai ficar surpreso com essa minha visão, mas o Endrick, eu acho que ele tá aqui, ó, sem ser testado, tá? Você vai falar, mas ele não vem jogando, não sei o que. Cara, esse cara vai pro Lyon e ele vai destruir no Lyon. Escuta o que eu tô te falando. O que o Endrick vai jogar no Lyon não está escrito, tá? Estou cravando aqui, o Endrick vai amassar no Lyon, tá? E ele vai, muito provavelmente, pegar essa vaguinha aí pra Copa, quem sabe, né? Que seja. E eu acho que, vou botar aqui numa média, né? Ele precisa ser testado, mas eu acho que o Endrick tem muito a ganhar nessa ida. Já comentei no vídeo, 2 vídeos atrás, eu acho, falando dessa ida dele, dessa possível ida para o Lyon. Acho que ele tem muito a ganhar, visando principalmente a Copa do Mundo de 2026. Bom, galera, essa foi a lista. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês verem inteira, né? Acho que agora dá pra ver, né? Inteirinha a lista. Aí. Bom, essa foi a lista completinha pra vocês. Se você discorda de alguma coisa, deixa nos comentários aí. Não tem problema nenhum você discordar, tá? É só você ser respeitoso, obviamente. Que o respeito acima de tudo. Beleza? Bom, se você discorda de alguma coisa, deixa nos comentários, como eu acabei de falar. Deixa seu like, beleza? Que é muito importante pra mim, não te custa nada, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Tô fazendo vídeo aí todos os dias para vocês, então é muito interessante que você ative o sininho para você não perder nenhum desses vídeos, ok? Minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela agora, ó. Vou colocar para vocês, deixa eu só mudar minha câmera. Estou aparecendo aí, ó, apareci. Pronto. Cara, as minhas redes sociais são essas daqui, tá na descrição do vídeo, é só vocês clicarem aí. O link das redes sociais estão aparecendo na descrição do vídeo, então é muito importante que você me siga lá, beleza? Vai me ajudar bastante no meu trabalho e na divulgação do canal, beleza? Deixa eu voltar aqui para vocês verem pela última vez. Mas se quiser tirar print, se quiser fazer alguma coisa com essa lista, que seja, faça aí. Tá feita a lista que eu fiz, tá? Se você discordar de algum nome, deixa nos comentários, que é importante seu feedback, beleza? Vambora, rapaziada, ó. Ficar pro print. Valeu, é nóis, tamo junto.